Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os perversos e os juízos de Deus. Nós que amamos o Senhor, amamos a verdade e queremos a justiça na terra, ansiamos pela justiça, ficamos sempre, isso é um denominador comum que caracteriza aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Eles têm fome e sede de justiça e se angustiam com as injustiças aqui da terra. Toda a perversidade que campeia à solta, se multiplica, isso nos indigna. A gente fica revoltado, não consegue dormir direito, revoltado contra as injustiças e a atuação dos perversos. Mas isto não é novo. Aqui no Salmo 9, nós encontramos neste Salmo de Davi um convite a louvar ao Senhor. Mas Davi tem sempre uma característica interessante, ele é realista. Nós vamos louvar a Deus, vamos cultivar um ambiente de paz, de harmonia, de louvores a Deus, mas não vamos nos esquecer. E nós estamos no mundo, e o mundo está posto no maligno. Então ele diz neste Salmo 9, as nações se afundam na cova que elas mesmas fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé, porque o Senhor se faz conhecido pelo juízo que executa. E o ímpio estará enlaçado nas obras das suas próprias mãos. E por fim, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, Davi exalta os juízos de Deus contra pessoas individualmente perversos e contra as nações organizadas que se lançam em perversidade contra Deus. Nós vamos observar tudo isso, os acontecimentos. O Senhor se faz conhecido pelos juízos que executa. Então Deus não espera tudo para o juízo final. Todos nós entendemos. Em Apocalipse, no capítulo 20, nos é descrito na Bíblia o juízo final, o juízo do grande trono branco, o juízo de todas as pessoas individualmente que serão condenadas eternamente e, por causa disto, lançadas no lago de fogo e enxofre, onde vão ser torturadas para sempre, inclusive crentes rebeldes ou crentes mornos, crentes carnais, crentes sem frutos também serão lançados lá. E este é o alerta, o juízo final não vai deixar passar nada. Mas se nós aguardássemos tão somente o juízo final, as pessoas, na maioria, se desencaminhariam, porque sem o temor a Deus, elas ficam se sentindo impunes, ou seja, há uma sensação na cabeça das pessoas de que não há Deus, não há punição para o seu erro, elas podem errar à vontade. Isso é comum. Pessoas que não têm um senso religioso, não têm temor a Deus, pessoas que se dizem céticas, ateus e, enfim, podem se declarar o que forem. São pessoas que não têm temor a Deus e elas não consideram o juízo final. E, por causa disso, elas se sentem impunes e até estimuladas a praticar todo tipo de maldade, de perversidade aqui na terra. Este é o assunto do Salmo 10, o salmo seguinte. Também nós entendemos que é de Davi, falando dos perversos
que vão progredindo no seu caminho. Enquanto não há punição, eles se sentem os tais. Estão sempre de emboscada, tramando contra a vida do justo. Esses perversos não creem em Deus, não têm Deus na sua conta, não pensam na consequência de seus atos e se sentem impunes. Mas Deus já fez muitos juízos no passado. O dilúvio foi um juízo, a destruição de Sodoma e Gomorra, mas as pessoas se esquecem do Noé, do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Por isso, é necessário que periodicamente, e Deus sabe quando, ele faça juízos aqui na terra também. Um tsunami de vez em quando vem, um furacão tem que vir, uma chuva forte e destruidora, uma chuva de pedras que cause muita destruição precisa vir, uma seca prolongada precisa acontecer, uma peste, uma doença muito grande precisa se espalhar. De vez em quando, Deus vai apavorar a humanidade, ou ele mesmo dirigindo uma calamidade, ou simplesmente permitindo uma calamidade. De qualquer forma, isso vai se constituir em um juízo localizado de Deus, seja contra uma nação, seja contra pessoas individualmente. E os cristãos, agora, o mais importante, têm que falar desses juízos de Deus. Foi a mensagem que a Débora nos deixou no livro de Juízes. Falai dos atos de justiça de Deus. E o Davi aqui diz que o Senhor se faz conhecido pelos juízos que executa. Satanás vai tentar sempre encobrir os juízos de Deus. Quando houver o arrebatamento, Satanás vai tentar disfarçar tudo aquilo para que as pessoas não pensem muito naquilo. Quando há um furacão, Satanás, através da mídia do mundo que ele controla, vai desviar a atenção das pessoas para não pensarem muito naquilo. E assim por diante. Todos os juízos da parte de Deus são para serem falados pelo seu povo. Mas o mundo não vai querer falar no juízo de Deus, exatamente para as pessoas não terem temor a Deus. E os cristãos têm que pregar o temor a Deus, têm que falar do juízo de Deus. O cristão tem que falar do inferno, e muito, mas não estão falando. É assunto que não é pregado nas igrejas. O juízo de Deus do Calvário. No Calvário, em Jesus, Deus descarregou a ira dele. E o que Jesus sofreu, aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, precisa ser passado muitas e muitas e muitas vezes para todos. O cristão tem que carregar um filme daquele e estar sempre falando do juízo de Deus no Calvário, do quanto a ira de Deus contra o pecado fez Jesus sofrer. Há pessoas que ficam com peninha, coitadinho, não quer nem ver, isso me escandaliza. Meu irmão, você tem que falar disto para escandalizar mesmo as pessoas e saberem o alto preço que custou o perdão de um pecado. Os cristãos têm que pregar a condenação à segunda lei espiritual, o salário do pecado e a morte. Os cristãos têm que falar da morte, têm que falar do inferno. Os cristãos têm que falar dos juízos de Deus. Os cristãos têm que lembrar Jesus crucificado. O apóstolo Paulo, em Corinto, decidiu não falar mais nada a não ser somente sobre Jesus crucificado. É o filme A Paixão de Cristo, o sofrimento de Jesus, o terrível que foi aquilo por causa da ira de Deus contra Jesus. Isso tem que ser falado. Ninguém vai se converter se não sentir a espada da lei. Pregar o evangelho não é passar a bala na boca da criança e anunciar a segunda lei espiritual, o salário do pecado e a morte. Antes de você apresentar o dom gratuito de Deus, tem que falar do salário do pecado. O cristão, eu vou repetir, tem que falar muito da morte. O cristão tem que falar do inferno, do lago de fogo, que não é a mesma coisa. O cristão tem que falar muito dos juízos de Deus.
O cristão tem que falar do juízo do Calvário, o juízo de Deus contra os pecados da humanidade no Calvário, o quanto aquilo fez Jesus sofrer. O cristão tem que falar dessas coisas para tentar apavorar as pessoas e trazer um pouco de temor às pessoas à sua volta. O cristão tem que falar dessas coisas.